Hoje pela tarde eu saí de casa pra cortar o cabelo. E é assim, né? Tô conhecendo o bairro pra onde eu me mudei. E aqui as coisas são ainda muito. Enfim, tem um cabeleireiro, um barbeiro que corta. E ele curte filosofia, tem a coleção dos pensadores lá e tal. Aí fui lá uma vez, faz um mês e pouco. E ele é, dialogou muito comigo, né? Sobre a questão da filosofia e tal. Hoje eu saí de casa, eu não tava bem, né? Não queria nem sair, me sentindo ansioso e tal, inseguro. Aqueles problemas mentais que a gente enfrenta. Desde que eu mudei, eu é, acabei desenvolvendo sintomas que tiveram uma gravidade grande, estão hoje sob controle, mas eles vêm e voltam, né? E eu tava meio mal, meio pra baixo, ainda remoendo essas coisas da mudança, né? Logo que eu mudei pra cá, eu presenciei um assalto na minha frente. E naquela mesma semana, ou na semana seguinte, na verdade, passei por um episódio de também violência. Isso deixa marcas, embora os sintomas viessem de antes, né? Isso apenas é o trigger, o gatilho. Aí foi no cabeleireiro e a gente tava conversando logo que eu cheguei. E aí passou 2 minutos, ele comunicou que acabou de perder a esposa, a mulher dele morreu, uma pessoa de 43 anos, vitimada por uma pancreatite muito grave e com um histórico bom de saúde, sem vícios, né? Porque normalmente a gente associa a pancreatite ao vício em álcool, não é o caso dela. E nós pudemos conversar sobre a morte. Foi uma conversa muito profunda. Enquanto eu participava lá, enquanto ele cortava meu cabelo. E eu fiquei pensando nas dores, né? A morte é um grande absurdo. Isso aparece em vários lugares, né? Para mim, que sou filósofo, dizer da morte, desde o estoicismo até Camus, que é um filósofo que fala sobre o absurdo da vida, né? É muito significativo. A primeira vez que eu fui falar sobre a morte foi na minha graduação, 15 anos atrás. O TCC da faculdade foi sobre a morte, né? O temor da morte. E no fundo, né, o medo que se manifesta na ansiedade, medo da violência e tal, não é o medo de perder o bem, né? É o medo de sofrer, é o medo de morrer, é o medo do desconhecido. E a morte parece ser o, o desconhecido, aquilo que a gente não sabe que virá, né? Quando virá, como virá. E eu acho que isso pesa bastante. E durante a conversa com o barbeiro, depois fui ao parque dar uma volta. Tem um parque com uma pista de caminhada aqui perto. Voltei para casa e fiquei pensando muito nisso. Eu não quero morrer, mas eu vou morrer. Com 80 anos ou com 43. E essa incerteza dói. Essa falta de controle dói. Essa incapacidade de saber o que
quando e como dói. E é uma dor que todos nós carregamos. Algumas culturas desenvolveram de formas diferentes jeitos de olhar para isso e dar sentido a esse absurdo. As religiões tratam disso, mas não só elas. A filosofia se ocupou da morte e se ocupa da morte quando se coloca na raiz de problemas como a dor, o sofrimento, a eutanásia. A esposa do barbeiro chegou a um ponto que não havia mais o que fazer. Ela estava em coma induzido, mas não é possível uma eutanásia porque as bases ideológicas, filosóficas, teológicas, políticas do nosso ordenamento jurídico no Brasil impedem. Não tem nenhuma resposta. Eu continuo pensando sobre isso.